Donald Trump resolveu classificar as forças de narcotráfico como terroristas. Eu acho que demorou muito. As forças de narcotráfico são essencialmente terroristas porque impingem o medo, impingem o controle de territórios, impingem tortura, guerrilhas, opressão, toda sorte de coisas que terroristas fazem. E mais, com essa objetividade, a gente vai ter a possibilidade de bloqueio de contas, identificação de patrocínios, toda uma investigação do sistema financeiro que favorece o narcotráfico. A minha pergunta é a seguinte: por que um governo de esquerda, como o governo Lula, rejeita ostensivamente essa pecha de terroristas, e por que sistematicamente o governo de esquerda parece ser tão complacente à criminalidade, sobretudo à criminalidade de facções narcotraficantes no Brasil? Então vamos lá, perfeito. Primeiro, deixando muito claro, eu não tenho relação nenhuma com o governo atual, combati ele ao longo da minha vida inteira, inclusive ao longo desse mandato, mas a questão do terrorismo pelos Estados Unidos envolve outras questões. Eu entendo toda a retórica que existe em torno disso, porque quando você fala assim, estão contra classificar o país como terrorista, parece que você está passando a mão na cabeça do crime organizado, do PCC, do CV, da pessoa que não acompanha o que significa isso, né, quais são as consequências. Parece que é um passar pano ou amenizar o que significa a criminalidade do Brasil. Eu não minimizo em nada, nem do ponto de vista do que é o crime em si, e nem do ponto de vista das consequências dos processos sociais que desenvolve. A questão é que se trata, em primeiro lugar, dos Estados Unidos definindo e classificando o que é atuação no interior do Brasil, o que significa criminalidade no interior do Brasil. O primeiro aspecto é esse. Né? Segundo aspecto, essa medida, do ponto de vista de combate ao crime, não significa nada, só retrocesso, inclusive de colaboração e do ponto de vista financeiro. Vou trazer e vou explicar aqui o porquê. Em primeiro lugar, colaboração entre os países do ponto de vista, por exemplo, financeiro, para poder vetar empresas, apreender recursos e etc. Isso sempre existiu. Há colaborações diretas, por exemplo, entre Polícia Federal e FBI. A medida dificulta isso. Porque a partir do momento que é classificado como terrorismo, isso passa para a alçada da CIA e não mais do FBI, onde isso passa a ser considerado algo de segurança nacional dos Estados Unidos. Na verdade, dificulta esse tipo de atuação. Né? Segundo lugar, tem interesses políticos evidentes. Né? Basta ver o que foi a questão da Venezuela, por exemplo, onde se declarou lá alguns grupos como terroristas e etc., sendo que a Venezuela é um dos países, nem é produtor de coca, inclusive o caminho aí do comércio da rota da droga não passa da Venezuela pelos Estados Unidos, ela passa predominantemente pelo Pacífico, por terra, pelo México. Os principais produtores são Colômbia, são Bolívia, são Peru, principalmente a Colômbia, que, aliás, os Estados Unidos declarou vários grupos como terroristas, financiou na Colômbia, o Plano Colômbia, durante a passagem dos anos 90 para os anos 2000 de maneira sistemática, e a Colômbia continua sendo o maior produtor de droga, batendo recorde atrás de recorde ao longo dos últimos anos. O tráfico brasileiro, a droga vai para a Europa, né? Não é para os Estados Unidos, praticamente nada para os Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, apreensão no Porto de Santos, nos últimos 10 anos, mais de 365 apreensões. Quantas foram para os Estados Unidos? Nenhuma. Todas para a Europa e marginalmente África e Leste Asiático, basicamente Europa. No Guarulhos, também você tem apreensão, dados aí da Polícia Federal, de mais de 10 anos. Dessas apreensões aí em Guarulhos, tem uma que ia para os Estados Unidos, e detalhe, tem mais que veio dos Estados Unidos para o Brasil, em metanfetamina. E é uma hipocrisia descarada. Só para dar um exemplo aqui, os Estados Unidos ocupou o Afeganistão por 20 anos. Tá? Por 20 anos. Quando os Estados Unidos ocupou o Afeganistão, a produção de opioides, que é o ópio, que é usado para heroína, por exemplo, estava em queda há muito tempo. Durante a ocupação dos Estados Unidos, o Afeganistão bateu recordes de produção de opioides um após o outro. Aliás, o Talibã era indiretamente financiado por isso. De tal forma que quando os Estados Unidos se retirou, era assim, os Estados Unidos saíam, o Talibã já reocupava. Teve aquela cena grotesca que todo mundo viu pela televisão, as pessoas correndo para os aviões para sair dali rápido. Né? O Talibã financiado pelo comércio de ópio, produção e comercialização do ópio, que disparou durante os 20 anos de ocupação dos Estados Unidos. Então, qual é a consequência prática dessa medida? Nenhuma. Na verdade, só cria obstáculos, inclusive do ponto de vista financeiro.
que é o único caso em que organizações como o PCC pode usar os Estados Unidos do ponto de vista de lavar dinheiro e, sobretudo, porque o dólar é a moeda forte envolvendo o comércio internacional. Mas não muda nada, porque se a produção continua de um lado e o consumo continua do outro, onde o dinheiro vai ser lavado ou não é uma questão, né, meramente técnica interna do ponto de vista do aparato PCC, que funciona como uma empresa. E, por último, óbvio, isso abre brechas de intervenções de todos os tipos, porque isso aconteceu nos últimos 20 anos. Porque a partir do momento que eles declaram como terrorista, e nem vou entrar aqui no conceito de terrorismo, essa discussão, uma panaceia do caramba, nem vou entrar nisso, mas serviu como ponto de partida para intervenções que nunca reduziu criminalidade interna em lugar nenhum. Basta olhar o caso colombiano, basta olhar o caso do Afeganistão, onde a produção e comercialização de droga explodiu. Mas nunca houve classificação de terrorismo. No caso da Venezuela, sim. No caso da Colômbia, sim. No caso do México, sim. Né? No caso do Afeganistão, não precisa nem falar. Né? A invasão se baseou exclusivamente nisso. Então, não tem nenhum efeito prático e tem aberturas para intervenções dos Estados Unidos aqui de diversos tipos. Só para saber, eu tenho quanto tempo? 3 minutos para comentar. Bom, primeiro, o meu oponente aqui, ele desconhece, ou finge desconhecer, que a força do narcotráfico é internacional. Ela não conhece barreiras, não conhece fronteiras, não faz conhecer uma legislação interna de um país. A força do terrorismo de narcotraficantes se transformou numa força política, porque é uma força política que subsidia, patrocina e é patrocinada e faz a sustentação de ditaduras por toda a América Latina e pelo mundo. Entendeu? As Farc, no Foro de São Paulo, as forças do narcotráfico, todas foram lá congregadas e estão atuantes na construção de uma hegemonia de um narcotráfico que é o substrato de ditaduras aqui na América Latina. O Brasil nunca teve a ideia de colocar as forças de narcotráfico como terroristas por uma razão muito simples. O Brasil sempre foi complacente com as forças de narcotráfico, porque a esquerda, que é embutida dentro do conceito do governo federal, ele trata o criminoso como se fosse uma espécie de herói social, de contraponto às forças hegemônicas capitalistas e, eventualmente, trata o bandido com a maior complacência e leniência possível. As leis brasileiras são extremamente tíbias e complacentes a qualquer tipo de criminoso, desde o ladrão que rouba o celular para cervejinha até o narcotráfico. As leis brasileiras hoje fazem com que saidinhas, com audiências de custódia, com inúmeros habeas corpus, com progressão de pena, criminosos têm uma vida maravilhosa. O judiciário brasileiro hoje praticamente prende senhoras com bíblias e batons e andadores por protestarem a respeito de liberdade e devolvem patrimônio para Marcinho do VP, ou seja, existe toda uma simbiose entre uma indústria de entretenimento, entre a complacência do judiciário, que quer liberar, por exemplo, todas as drogas, ou seja, que quer limitar a ação da polícia, já limitou a ação da polícia em morros. As forças de narcotráfico obedecem um sistema de terror e fazer essa classificação vai permitir com que sejam identificados patrocínios. As investigações financeiras do âmbito internacional globalizado são muito mais eficientes que no âmbito territorial, pelas razões que eu já enumerei aqui. E, eventualmente, você classificar essas forças como terroristas vai dar aso a que os Estados Unidos façam um embate internacional a um problema que é internacional, que não obedece nenhum tipo de critério de fronteira nacional. A suspeita é que o governo brasileiro, a suspeita é que o judiciário brasileiro sejam complacentes às forças do narcotráfico, porque eventualmente todo mundo sabe que há políticos, que há juízes, que há pessoas lotadas dentro das instituições brasileiras que são patrocinadas por esse mesmo narcotráfico que eles defendem subliminarmente, não querendo classificá-las como terroristas. Machado, a gente tá com 3.500 pessoas ao vivo. Galera, deixa o like. Vamos bater 5.000 logo aí. Sua primeira pergunta, você tem 2 minutos. Na verdade, eu não espero menos do que umas 30.000 pessoas simultâneas, não. Boa, Robertinho. Sexta-feira de manhã... Quantas são de esquerda e quantas são de direita? Então deixa o like aí. Quem for esquerda... A maioria é extrema-direita. Só extrema-direita. Eu tenho uma acusação. Quem for direita, põe 1. Machado, só tem público de canhoteiros. Você tem 2 minutos para fazer sua primeira pergunta, mas se você quiser comentar a réplica aí do Adriles, fica à vontade. 2 minutos. Perfeito.
Não, vou fazer alguns comentários. Sim. Em primeiro lugar, eu realmente não vi nenhum elemento que explica como essa medida vai auxiliar nesse combate. Porque as parcerias internacionais, elas já existem acordos entre FBI, Polícia Federal, inclusive basta ver o último caso aí das fintechs. Então isso já existe. Isso vai se dificultar esse caso, porque agora vira uma questão de segurança nacional, vira segredo, CIA que passa a coordenar, e a comunicação é muito mais burocrática, muito mais complicada, conforme eu falei antes. E também até poderia ter algum exemplo, né, de algum caso em que isso aí aconteceu, porque onde os Estados Unidos decretou alguém como terrorista e o tráfico de drogas e produção de drogas nesse país diminuiu. O que aconteceu, na verdade, foi disparada, inclusive quando houve financiamento em massa da questão, como é o caso do Plano Colômbia, por exemplo, envolvendo aí as Farc e etc. Que, na verdade, a produção ela cresceu de forma exponencial na Colômbia, até hoje, que continua sendo o maior produtor. Mas a minha pergunta, Adriles, eu queria ir para um fato bem recente, atualidades Brasil, tal como você colocou, que é a questão da jornada 6x1. A gente vive um contexto de transformações tecnológicas pesadas, né? O Brasil com a maior parte da população ou sem emprego ou na informalidade. Essas transformações tecnológicas, elas dentro do capitalismo, né? Esse sistema que é o melhor possível, segundo alguns acreditam, ela tende a usar aumento de produtividade para desemprego generalizado, porque uma quantidade menor de pessoas passa a produzir mais. Evidentemente, se cria muito menos emprego do que... tira muito mais emprego do que gera, senão as tecnologias não seriam adotadas. Então, eu acho até, inclusive, que a 6x1 é até insuficiente, na verdade. Deveria ter uma espécie de escala móvel de horas de trabalho que ajustasse automaticamente o número de pessoas do desemprego, né? Pessoas desempregadas reduz a jornada para absorver, pessoas empregadas reduz a jornada para absorver. Socialismo é isso na prática. Então, eu queria que você comentasse, dissesse o que você acha da jornada 6x1 e como resolver o problema dos desempregos em massa produzido pelo desenvolvimento tecnológico, que sempre teve no capitalismo e agora tem de forma qualitativa. Veja bem, eu acho que é um erro, tanto da direita quanto da esquerda. Vou fazer uma autocrítica aqui. Porra. Que eventualmente acha que alguém seja obrigado a trabalhar no esquema CLT de 6x1. Porque você cria um trabalho absolutamente forçado, uma coisa constrangedora, uma falta de lazer, uma falta de perspectiva de um ócio criativo que possa, inclusive, ajudar dentro da dinâmica do trabalho, de estudo, de conferências, do sujeito se aprimorar no mercado de trabalho. Agora, é extremamente hipócrita dizer que simplesmente você vai acabar com o 6x1 e não vai gerar mais desemprego, problemas no mercado de trabalho, porque vocês comunistas acham que o dono do mercadinho da esquina, o dono da padaria, o dono da venda, o dono do boteco é um grande empresário opressor. Não, ele é um cara que ganha, que paga 3 vezes o valor do salário de um empregado e que às vezes não tem a conta para saldar o lucro no fim do dia. A questão que se coloca se você diminui exatamente os dias de trabalho e não oferece nada em contrapartida, você vai gerar desemprego, você vai gerar mais ônus ao trabalhador. O Nicolas Ferreira fez uma proposta que eu achei extremamente interessante. Primeiro, esse não é dentro do Nicolas, é você fazer um banco de horas que seja fluido, que seja conversável entre patrão e empregado. Segundo, essa é a proposta do Nicolas, ele falar para o governo onerar, ser responsável pelo excedente, pelo excludente de horas trabalhadas e pagar isso ao mercado. Pô, o governo já cobra tanto imposto, por que não pode exatamente melhorar? Agora, o governo é extremamente capcioso. Agora vamos falar da estratégia. Ele aprovou o 6x1 no Congresso, mas o senhor Davi Alcolumbre, o nhonho, ele fez um cálculo. Ele falou que o Senado não vai construir essa medida de acordo com o governo está querendo. Por quê? A Erika Hilton está querendo também. Por quê? Eles sabem que a médio e longo prazo, isso, com a potencial debacle de emprego, de diminuição de mercado de trabalho, de aumento de desemprego, você vai aumentar enfim, o preço dos produtos, vai pagar no consumidor, ou seja, a longo e médio prazo vai ser um desastre, no sentido em que foi feita. Então eles vão esperar a eleição, o Senado vai protelar através do aliado, o governo Davi Alcolumbre, e depois vai ficar tudo por isso mesmo, vai criar um remendo, talvez tenha essa questão do banco de horas, talvez tenha essa questão da oneração, ou seja, eles vão dar uma solução que foi dada previamente pela direita brasileira, mas aí vai se debitar essa redução da escala de trabalho do 6x1 para a esquerda. Ou seja, é sempre isso, eles fazem um discurso
e, eventualmente, se contrapõe à realidade, faz um discurso demagógico, com uma proposta demagógica, e depois voltam atrás, mas dizem, quem reduziu a proposta 6 por 1 fomos nós, governo federal petista. O que você achou da resposta, Machado? 3 minutos pra você comentar. Pô, não deu nem para falar todo o tempo, né, Adriles? Não. Tranquilo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, redução de jornada de trabalho não gera necessariamente inflação. E nem tão pouco desemprego, né? Porque, na verdade, as empresas, se elas têm uma demanda para vender aquilo ali, elas vão produzir para aquela demanda e vão contratar a quantidade de trabalhadores necessários para atender. O nível de emprego é determinado por um fator técnico, ou seja, quantos trabalhadores eu preciso para aquele patamar de produção que tem mercado para ser vendido naquele momento. Né? Na verdade, é até o contrário, porque ao você aumentar a quantidade de emprego, você tem mais pessoas com potenciais consumidores que podem consumir aquilo ali em uma produção ampliada, porque vocês têm mais pessoas para poder consumir. Tanto que o Brasil passou por inúmeras reduções da jornada de trabalho, ultimamente que as coisas vêm mudando, né? A jornada ela já foi limitada, já foi indeterminada, ela chegou a ser 12 horas, a Constituição de 88 reduziu, ela era 48, ela passou para 44, e isso foi durante muito tempo uma tendência mundial e agora vem se invertendo. O banco de horas já é adotado no Brasil há muito tempo. O banco de horas ele é por convenção coletiva e as empresas fazem verdadeiras pressões sobre os trabalhadores para adotar banco de horas. Só eu convivo com isso quase que cotidianamente, porque eu trabalho no instituto que faz assessoria econômica para organizações sindicais, movimentos sociais. E, na verdade, isso faz da vida dos trabalhadores um inferno. Eu já vivenciei situações em que a empresa convenceu os trabalhadores a adotar o banco de horas, falando que sem o banco de horas teria demissão em massa e que forçaram os caras a irem em peso em certas assembleias para votar o banco de horas. E esse mesmo grupo de pessoas que eu presenciei, passando 2 anos depois, estavam radicalmente arrependidos e falaram realmente o que falaram com a gente, eles tinham realmente razão. Por quê? Porque vai se acumulando 50 horas no banco de horas, 100 horas no banco de horas, 200 horas no banco de horas, 500 horas no banco de horas, e os caras passam a trabalhar 12 horas por dia. Vai para uma jornada quase que chinesa, vietnamita, essas jornadas de 72 horas. E depois que está com 500 horas no banco de horas, de repente vem uma crise econômica, a empresa teria que fazer uma espécie de um layoff, que é paralisar a produção, aí ela usa o banco de horas para esse layoff. Percebe? Então, o banco de horas já é uma prática sistemática que existe no Brasil, ela não é uma regulamentada de forma geral, assim, generalizada, ela necessita de um acordo coletivo ser assinado em cada local, em cada setor. Mas já é uma prática que se generalizou no Brasil há muitíssimo tempo, né? Então, veja, eu acho curioso que essa é uma hipocrisia característica da direita brasileira, porque ela faz, sim, agitação para massas bastante amplas, e todo mundo quer que a vida melhore, eles querem uma jornada menor, e eles perceberam, se pegar os primeiros discursos do Nicolas, era bem ambíguo, mas bem no sentido, não, jornada não. E ele deu uma invertida no discurso na reta final, quando ia ter a votação, que ele viu que essa pauta já tinha ganhado a população como um todo. Então a hipocrisia não tem limites. Olha, eu acho hipócrita você achar que... 2 minutos sua pergunta, tá? Você pode contrapor. Não, peraí, isso não tem réplica? Não, na verdade você... Foi igual da outra vez. O Machado fez a pergunta... Mas quando eu não utilizo a resposta o meu tempo inteiro, já era? Não tem... Ué, eu pensei que tinha Não, ninguém vai fazer banco de tempo aqui, não. Deixa eu te falar, não pensei tem que eu tinha banco de horas acumulado. aqui. Não. Eu pensei que tinha banco de horas. Não, você recebeu as regras, não tava... Não, isso aí falar, eu não sabia, não. É possível, eu vou te falar em que momento isso pode acontecer. Pois é, eu pensei que eu acumulava. Pode acontecer o seguinte, se ele tiver 5 minutos para a resposta dele, por exemplo, ele gastar 6... Não, Aí, eu posso fazer o seguinte, eu ganha. faço a tréplica na minha pergunta, Isso. minha própria pergunta. Exato. Beleza. É porque realmente eu errei aqui, peraí. Tranquilo. Galera, já dá like, vê se você tá inscrito aí, é muito importante que você confira. Várias pessoas foram desinscritas do nosso canal. Então vai lá, vê se você tá inscrito, já compartilha e dá like. 4.500 pessoas ao vivo, hein? Eu falei que eu não espero menos do que 15 mil. Machado, eu vou fazer uma pergunta, vou fazer um pequeno preâmbulo assim. Você sabe que o capitalismo venceu. Você sabe que o socialismo morreu enquanto ideia. Você sabe que nos últimos 50 anos, 2 bilhões de pessoas saíram da linha de pobreza, aliás, da linha de miséria, graças ao capital. O proletário, colocado por Lenin, por Marx lá, ele não quer fazer a revolução proletariado ou ditadura proletariado, ele quer ser um empreendedor, ele quer ser um capitalista e muitas vezes consegue pelas condições materiais
e dos princípios dados pelo capitalismo. Então, criou-se um princípio chamado marxismo cultural, que vocês dizem que não existe, mas é o que mais existe. A gente pode se confundir isso com cultura woke, identitarismo, ou seja, é aquela velha história, você tira o eixo do marxismo capitalista, do opressor, do patrão e do empregado, você coloca no preto contra branco, homem contra mulher, gay contra hétero, e aí a gente viu, para fazer a pergunta objetiva, ontem, uma coisa asquerosa, uma mãe que ajudou a matar seu filho através da omissão e a juíza com um discurso feminista dizendo que essa mulher deveria ser perdoada por causa de uma cultura do patriarcado. Ou seja, você teve uma mulher sendo absolvida, sendo perdoada pelo crime de ter praticamente ajudado a matar o filho junto com o marido que espancava e torturava a criança. Isso por um princípio ideológico. Eu queria saber qual a sua opinião por essa dominação de um marxismo cultural que chega ao ponto de julgar que uma mulher monstruosa deva ser absolvida e perdoada simplesmente por julgá-la como uma vítima preferencial que pode se colocar no lugar de vítima e poder massacrar outras pessoas. Isso se estende a negros e brancos, gays e héteros, a transexuais e mulheres reais, a tudo. O que você acha desse marxismo cultural incrustado no judiciário brasileiro capaz de fazer monstruosidades desse tipo? Perfeito. Bem, só de passagem, né? Quem fez o julgamento ontem e votou foram os jurados, né? A juíza apenas dá o veredito a partir da decisão que os jurados tiveram. Então é importante deixar isso muito claro. Não foi a juíza que determinou nada, né? E até onde eu sei, eu não tenho detalhes desse caso, acompanhei como todo mundo nos noticiários. Ela não foi absolvida, ela foi condenada, mas não pelo assassinato, né? Ela foi condenada por omissão. E o perdão, entre aspas, é no sentido de que ela já cumpriu a pena, porque está em prisão preventiva e tudo mais. Se o julgamento foi correto ou não, não sei, não acompanhei o julgamento, não tenho detalhes a esse respeito. Então ela foi condenada, mas não pelo mesmo crime de quem efetivamente executou o assassinato, né? Então o primeiro aspecto é esse. O segundo, eu acho bastante curioso. Eu tenho realmente dúvida se as pessoas que aderiram em massa a esses discursos do marxismo cultural e coisas do gênero, né, conhecem a escola pública brasileira, estudaram nela. Eu só estudei em escola pública a minha vida inteira, e no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e tudo mais. Eu só fui dar conta de que, por exemplo, o nome Marx existia lá para os 15, 16 anos da minha vida. São escolas onde nem pedagogia há, pedagogia é cumprir meta, porque é um monte de professor em jornadas gigantes, tendo que dar aula em 2, 3 escolas, com 40, 50 alunos por sala de aula, que nem com condições de dar uma prova você tem condições de dar. Né? Minha esposa também trabalha na área, por exemplo, a quantidade de turma que ela dava aula, se ela dava uma prova, era 600 provas para ela corrigir. Né? Então não há pedagogia nenhuma, não há nada. No interior da universidade, eu já dei esse exemplo várias vezes, né? Eu que sim pesquiso Marx, eu quase tive que sair de Belo Horizonte para encontrar um professor que aceitasse me orientar, né? Porque era Marx. Tá? E vários professores que me conheciam, gostavam de mim, falavam, não, você é um bom aluno, mas você vai ter que pesquisar outra coisa, né? E coisas do gênero. E as pessoas podem fazer análises empíricas por isso. E aí acaba com todos esses discursos. Pegam todos os centros de pesquisa que existem no Brasil, todas as áreas que são pesquisadas, pegam os cursos de história, de filosofia, de economia, de psicologia, de ciências sociais e etc. Todos eles têm centros nacionais de pesquisa, da filosofia Ampof, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Ampof tem 260, 270 GTs. Tem um de marxismo, dos 270, que é dos mais esvaziados. E esse é marxismo, tá? Envolve todos os adendos aí. O Gramsci, que o Olavo... Essa questão foi o Olavo que criou no Brasil, eu acompanhei esse trem quase que em tempo real, né? Ele fez uma adaptação brasileira para o caso americano. Porque nos Estados Unidos, vários guetos americanos, que hoje ganharam muita projeção, mas que nos anos 70, 80 eram guetos, defendiam essas teorias para os Estados Unidos. Pelo fato de que, no pós-guerra, vários professores da Europa que foram perseguidos durante o período nazista, essa coisa toda, mudaram para os Estados Unidos, de várias áreas. Einstein, por exemplo, saiu da Alemanha e vai para os Estados Unidos. E, dentre eles, uma turma que trabalhava na Universidade de Frankfurt, que era o Adorno e o Horkheimer, foram para os Estados Unidos e trabalharam lá até o final da vida, nos anos 60. Né? Então, eles pegaram o fato de que esses autores existiam lá, cujos livros tinham pouquíssimas edições dentro dos Estados Unidos, eram relativamente pouco conhecidos, e começaram a criar teorias malucas
que tudo que acontecia na cultura americana era uma grande conspiração de um marxismo cultural, cuja escola de Frankfurt era o grande articulador ali por trás, sendo que eles sequer marxistas eram, não eram anti-marxistas, mas sequer marxistas eram bastante ecléticos, na verdade, tinham uma visão própria, que usava Nietzsche, Kant, várias coisas, nem tinha projeto de poder, nem de governo, nem nada. O Olavo tentou, nos anos 90, adaptar isso ao Brasil. Só que a escola de Frankfurt aqui ia colar muito mal, porque eles quase não eram estudados no Brasil na época. Hoje até tem uns grupinhos, bem minoritários, mas tem. Mas na época você podia pegar os periódicos, os livros, artigos, não tinha nada sobre isso no Brasil. Então ele falou, quem que tem aqui no Brasil que dá para ser adaptado para esse discurso norte-americano? Era o Gramsci, que tinha umas 3 ou 4 pessoas, que eu conheço até o nome delas, né? Carlos Nelson Coutinho, Zé Paulo Neto, que eram divulgadores de Gramsci no Brasil. Haviam publicado alguns livros pela editora Civilização Brasileira, então ele utilizou isso, né? Se você conversasse com os petistas nos anos 80 sobre Gramsci, eles mal sabiam quem eram, né? Foi aí que ele organizou essa teoria, publicou esse livro que se chama A Nova Era da Revolução Cultural no Brasil, o qual eu já li, inclusive. Assim, os erros desse livro, históricos, teóricos e tal, 3, 4 por parágrafo. Eu ia trazer aqui, inclusive, no debate do Alan dos Santos, que infelizmente, por razões aí desconhecidas, ele acabou não vindo, né? Então, isso é um fake, não corresponde ao que é os conteúdos da Universidade Brasileira, que são profundamente antimarxistas desde sempre, e é de fato uma questão que foi aí bombardeada por redes sociais, engalfanhada aí pelo Olavo desde uns 20 anos atrás até hoje. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos, Adriles. 3 minutos exatos? Olha, dizer que não existe uma cooptação, uma hegemonia, não digo nem domínio, uma hegemonia de um marxismo real e cultural dentro das universidades brasileiras é piada. É piada. Eu fiz PUC, por exemplo, te dou um exemplo visceral meu. Eu li toda a escola de Frankfurt. Eu li todos os autores marxistas, li todos os autores trotskistas. Não me foi ofertado um autor liberal. Essa é a realidade total, absoluta e restrita de 99% das universidades públicas e privadas no país. O Antônio Gramsci, que preconizava uma revolução cultural, ela se deu concretamente aqui. O meu problema, a minha crítica é maior. Porque a universidade produz uma produção intelectual e dentro do judiciário. E aí a gente tem exemplos que abundam, Gustavo. Pelo amor de Deus. O Ministério Público virou um órgão de perseguição. Entendeu? Tem uma líder feminista que é processada por transfobia e racismo, porque eventualmente disse que a Erika Hilton não era uma mulher biológica, que ela se colocava no lugar de mulher e ela era um homem biológico, ela não tinha os direitos naturais de uma mulher. Você teve um processo da Cláudia Leite, vou te dar exemplos concretos, tá? Que foi processada, está sendo perseguida pelo Ministério Público com uma indenização de 10 milhões de reais, porque ela tirou o nome de um orixá, de um candomblé, e substituiu por Jeshua, por Jesus, e ela está sendo processada por racismo religioso. Como esses, há outros vários, abundam outros assuntos. Qualquer coisa que você diga, uma piada, uma contestação a uma pessoa negra, você é considerado como racista, qualquer coisa é considerado como homofobia. Isso é a escola de Frankfurt na veia, meu amigo. O pessoal da escola de Frankfurt percebeu que o marxismo real, esse do patrão empregado, tinha dado com os burros na água. Como eu disse, o capitalismo arrancou as pessoas da miséria. Só na Revolução Industrial, 90% das pessoas começaram na Revolução Industrial na miséria. Depois, um século depois, eram 10%. Acabou. O socialismo realpolitik socialista, deu com os burros na água. Além de ser estilos ditatoriais, do ponto de vista de economia, eles naufragaram. Então você tem toda uma construção, uma apropriação da cultura, dos meios de educação, dos meios culturais, dos meios artísticos e dos meios judiciários de perseguição a pessoas, porque exatamente esse identitarismo é para colocar negros, gays, homossexuais, mulheres no lugar de vítima, poder livremente massacrar. Quanto ao julgamento, que esse é uma epítome clara, a proferição do julgamento dessa juíza foi claro. O patriarcado não deixaria que um homem fosse julgado. Essa mulher, ela foi omissa. O homem dela, o namorado dela, agredia, torturava, batia. Ela omitiu o socorro ao filho. Ela via o filho sendo espancado. Tem depoimento de babá. Ela mentiu que o menino tinha caído da cama. E por um feminismo histérico, que é parte dessa cultura universitária que está incrustada no judiciário brasileiro, por causa desse marxismo cultural, uma monstruosa mulher, assassina do próprio filho, foi absolvida. Isso é só um exemplo. Machado, 2 minutos se você quiser comentar aí, fica à vontade.
Perfeito. Não, depois eu até queria que você citasse quais autores trotskistas que você leu, porque eu não conheço nenhum que é estudado. Inclusive, Trotsky é tão pouco publicado que tem uma editora que as pessoas que fazem parte do partido que eu participo, que é bem pequeno, minoritário, fomenta para publicar livros de Trotsky, trotskismo, porque não... Você disse que leu todos os autores trotskistas, né? Eu queria entender... Não, você falou trotskista, só é voltar Falei aí. também trotskista. Mas vamos lá. E também eu queria entender onde é na escola de Frankfurt que fala de todas essas coisas que você falou. Na primeira escola de Frankfurt é um nome para alguns autores, né? Adorno, Horkheimer, fala inclusive de temas extremamente abstratos, dialética do esclarecimento, etc. Eu queria depois que você mencionasse que obras são essas, onde é que estão essas questões.